Olá pessoal, estamos começando agora mais um vídeo falando sobre escravidão no Brasil. O vídeo de hoje se trata da parte 5 dessa temática. E nessa parte 5, pessoal, estaremos discutindo um pouco sobre as humilhações sexuais que eram submetidas aos escravos na época da escravidão do Brasil colonial e também um pouco sobre o patriarcalismo que foi praticado historicamente em nosso país e que ainda possui reflexos dentro da nossa sociedade atual. Pessoal, aqui eu listei pelo menos 3 humilhações sexuais impostas aos escravos. A primeira delas era a prática denominada de mané gostoso. Pessoal, talvez essa palavra, essa prática, remeta a vocês a lembrança daqueles bonequinhos de madeira, da qual as crianças costumam brincar, e na qual as pessoas dizem: pula mané, pula dengoso, pula mané gostoso. Aquele brinquedo, ele é extremamente comum e não tem mal algum. Mas a prática de mané gostoso dentro do período colonial, ela era extremamente horrível. Geralmente os filhos dos senhores de engenho, quando completavam 10 anos de idade, eles recebiam escravos negros para servir de brinquedo, para servir de diversão no seu dia a dia. Por exemplo, e o filho do senhor de engenho queria brincar de cavalinho. Quem seria o cavalo? O escravo. E o filho do senhor de engenho seria o cavaleiro, que estaria pulando sobre as costas daquele escravo. O filho do senhor de engenho queria balançar-se em uma cadeira. Quem subiria na árvore para amarrar a cadeira? O escravo. Aparentemente, você pode dizer assim, era muito ruim a vida desse escravo, mas as coisas tendiam a piorar. Quando completava-se 14 anos de idade, entendia-se na mentalidade da época que o filho do senhor de engenho já estava preparado para iniciar suas atividades sexuais. E o que é que acontece? Antes dele relacionar-se com as escravas, primeiro ele praticava o ato sexual em quem? Pessoal, ele praticava no mané gostoso. Ele praticava primeiro com o homem para depois poder ter relações com as escravas. E assim, pessoal, diferentemente do que muitos pensam hoje em dia sobre a homossexualidade, ela já é uma prática constante no Brasil desde a época do período colonial. E por que eu estou dizendo isso? Porque ao estudar, ler referenciais teóricos da época, tais como Do Cabaré ao Lar, de Margarete Rago, Ao Sul do Corpo, de Melri Del Piore, Paraíso Devasso, de Trevisan, a gente vai descobrir que boa parte desses filhos de senhores de engenho, eles continuavam requisitando esses escravos para terem relações com eles ao longo da vida. Ou seja, muitos desses filhos de senhores de engenho se tornavam senhores de engenho a posteriori, tinham sua mulher, tinham suas escravas, mas hora em outra ainda requisitavam ter relações com homens. Então essa prática de dizer que homossexualidade é coisa dos dias atuais, que as atividades sexuais de homens com homens é algo atual, na verdade é um equívoco. Historicamente falando, na história do Brasil, as atividades homossexuais elas sempre foram presentes, porém camufladas a partir do patriarcalismo. Mas a gente vai discutir isso mais à frente. Outra coisa que existia de humilhação era a contaminação de sífilis. Os portugueses trazem a sífilis para o Brasil e eles passam essa doença para os escravos.
e escravas. E uma das coisas que ocorrem na época é que era orgulho para os senhores de engenho e para os seus pares contraírem sífilis. Eles passavam a sífilis para as escravas, geralmente o senhor de engenho, e depois os filhos deles, para mostrar que de fato eram homens másculos, eles iam lá e contraíam sífilis com as escravas que já haviam sido contaminadas pelos seus pais. Ou seja, era comum a contaminação de sífilis. Não é, os escravos não contraíam sífilis porque eram depravados, porque eram entregues aos deleites sexuais, mas por uma questão de fato cultural imposta pelos portugueses. Outra coisa que ocorria também era a mutilação de partes genitais. Pessoal, se você for pesquisar, você vai descobrir que dentro do período colonial, as mulheres dos senhores de engenho, elas não tinham voz dentro de suas casas. E por que elas não tinham voz? Por conta do sistema do patriarcalismo. O comando das famílias era feito somente pelos homens, cabendo a mulheres e filhos aceitarem suas ordens sem questionamentos. Para se ter uma ideia, as mulheres do período colonial não podiam sequer apresentar prazer na hora das relações sexuais com os senhores de engenho, pois isso era tido como algo impróprio, que poderia ser feito somente por mulheres da vida, observem aí que eu botei entre parênteses, e escravas degeneradas. Dado esse fato, muitas mulheres se vingavam de suas frustrações nas companheiras extraconjugais de seus maridos, nesse caso as escravas. No caso, elas nunca batiam de frente com eles. Outro dado curioso é que se o homem traísse a mulher, isso era encarado com normalidade. Se caso a mulher agisse dessa maneira, ou seja, traindo o marido, ela poderia ser assassinada por eles, sem no entanto eles serem punidos pela lei, porque isso era considerado um crime de honra. Em outras palavras, pessoal, quando as mulheres dos senhores de engenho descobriam que esses estavam tendo relações com as escravas, era comum elas mandarem mutilar seios, vaginas, fazer marcas no rosto, destruir partes da face. Tudo isso para quê? Para que as escravas perdessem aspectos que eram considerados atrativos para os senhores de engenho. E assim eles deixassem de trair as mulheres. Ou seja, elas não batiam de frente com o senhor de engenho. Elas batiam de frente com as outras mulheres. Quando, na verdade, o verdadeiro pivô, por qualquer dano que poderia ter ocorrido, era simplesmente os seus maridos. Mas isso era fruto de um sistema patriarcal. Outra referência sobre isso, pessoal, que a gente pode citar, é, por exemplo, aquele livro, Gabriela, Cravo e Canela, onde o coronel, ele, todas as vezes que vai ter relação com a mulher dele, ele a trata extremamente mal, e ela termina traindo ele por conta disso. Termina morrendo. Se você for observar as atitudes dele, era de palavras de escalões do tipo: abra as pernas, porque agora eu vou lhe usar. E ela sequer poderia expressar que estava sentindo prazer, porque isso era tido como algo vulgar para as mulheres casadas. Ok? Eu termino aqui essa apresentação, pessoal, do vídeo, mostrando uma imagem aqui do sistema patriarcal, onde o homem se encontra aqui na frente e onde suas filhas, mulheres e escravas se encontram logo atrás, todos submissos às ordens que eram impostas por ele. Ordens que muitas vezes traziam humilhações sexuais tanto para escravos quanto para suas próprias mulheres. Ok? Desde já agradeço a atenção e desejo a todos vocês bons estudos.